Muito boa noite, queridos alunos e alunas das primeiras séries do Colégio El Shaddai. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas que a gente parou aí durante essas férias, depois de um período de isolamento social, que, por sinal, provavelmente continuará até o meio, pelo menos meados do mês de maio. E por isso nós estamos aqui gravando essas aulas, em função de não saber como serão as nossas rotinas, né? E até porque eu gostei bastante dessa ideia de poder falar para as pessoas, para o público em geral e mais especificamente para vocês, um pouco daquilo que eu tenho lido e tenho estudado nesses 48 anos de vida. Eu começo a ler um pouco de filosofia aos 15 para 16 anos, então assim, uns 32 anos. E para dizer que também não sei muito mais do que nenhum de vocês, né? Muitas vezes vocês devem ter algum conhecimento que eu não tenho, né? Mas eu gosto realmente desse campo de atuação. Eu realmente me vejo, me completo muito nessa área do conhecimento. Eu me preocupo bastante com as questões do pensamento humano, de como nós nos estruturamos, como nós nos organizamos, né? E também, como vocês sabem, eu gosto muito das questões teológicas também, tá certo? Então hoje vamos falar um pouquinho do Aristóteles, das aulas 9 e 10 do material aí de vocês. Lembrar sempre que Aristóteles ele foi aluno de Platão, né? Ele nasce na região da Macedônia, em Estagira, que era uma extensão do povo grego. Ele ele ensinou Alexandre, que depois se torna Alexandre o Grande, se formou, aprendeu algumas coisas com Aristóteles. Ele tinha um pai médico e ele vive por volta do século IV antes de Cristo, né? Ele nasce, segundo a história, em 384, morre em 322 antes de Cristo. E o ponto central, como nós, nas primeiras séries do ensino médio, estamos estudando teoria do conhecimento, né? Mais especificamente teoria do conhecimento, o primeiro ponto a ser pensado no caso da filosofia, no caso específico da teoria do conhecimento, nós estamos analisando como é possível ao homem conhecer, quais são as relações que o homem estabelece com as coisas e com ele mesmo, e de que forma esse conhecimento ocorre na intelectualidade do homem ou na sensibilidade do homem. Platão, como nós sabemos, ele dava um valor exacerbado, um valor exagerado à razão, né, ao conhecimento baseado na racionalidade. Né? Tem a perspectiva da alegoria da caverna, que o homem sai de um mundo escuro, o mundo dos sentidos, para o mundo inteligível, o mundo das ideias. E para Platão, o mundo das ideias seria o mundo real e verdadeiro, né? E eu já comentei com vocês nas aulas sobre Platão a questão de que é muito próximo da questão cristã essa perspectiva platônica, né? Na questão cristã existe um princípio de que o homem, por causa do pecado, ele cai no mundo escuro, o mundo do pecado, e ele, crendo em Deus, crendo em Jesus, ele pode voltar para a iluminação, para a verdade, para uma clarividência, para o sol, para a eternidade. No caso do Aristóteles especificamente, apesar dele ter estudado com Platão, estudou ali na academia, ele depois de um tempo, quando Platão morre, ele começa a discordar de algumas ideias que Platão propõe, até porque o pai dele era médico, ele tinha uma certa influência do pai, com certeza vendo o pai trabalhar, e ele envereda por um caminho bem diferente de Platão do ponto de vista do conhecimento, apesar de ele também estar buscando uma universalidade na racionalidade ou no processo de conhecimento. Né? Uma frase que é atribuída a ele, ou um processo que é atribuído a ele, é de que lá na Grécia ele talvez seja o pai de um método científico, vamos dizer assim. Lá na Grécia, não estamos dizendo aqui na modernidade. E a ideia de que, para ele, pelo menos, né, no caso do Aristóteles, o conhecimento ele é oriundo, ele advém da junção da racionalidade ou da razão com os sentidos, né? E o mundo para ele é composto de matéria e forma, né? Existem as coisas materiais e existe a capacidade humana
de abstrair dessas coisas, de universalizar essas coisas, de racionalizar essas coisas e, a partir dessa racionalização, conhecer essas coisas como elas realmente são, né? Então, na relação do sujeito com o objeto passa a ser muito importante, o objeto material passa a ser importante, coisa que para Platão não era, não é isso? E o Aristóteles, ele trabalha numa perspectiva de compreender a realidade a partir da ideia de ato e potência, a partir da ideia de que as coisas elas podem também se corromper e elas podem se regenerar, né? É uma ideia de morte e vida o tempo todo, essa ideia da questão das coisas materiais chegar até as questões racionais. Ele vai dizer que, além dessa questão de estruturar a realidade em matéria e forma, ele vai dizer que existem 4 causas para o surgimento de qualquer coisa. Uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. Não é? Sendo que, na ordem, se você for imaginar, a causa formal ela vem primeiro. Né? Primeiro alguém tem a ideia, né? A causa formal é aquilo que vai estar no projeto de alguma coisa. Imaginamos uma escultura, eu tenho uma pedra de mármore bruta na frente de um escultor ali, e na cabeça desse escultor está a ideia de como ele vai montar, como ele vai construir, ele vai retirar essa pedra de mármore a figura que ele planejou na cabeça dele. A matéria, por sua vez, seria a própria pedra de mármore ali, tá certo? E a causa eficiente seria o processo de fabricação dessa escultura, processo que o artesão ali, que o escultor está entalhando, está retirando o excesso dessa peça, no caso aqui do mármore, por exemplo, e para fabricar o que está na cabeça dele. E a causa final é o projeto pronto, é para que a coisa foi feita. Não, a causa material é de que a coisa é feita. A causa formal é o projeto da própria coisa, é aquilo que vai estar presente na coisa, no que está pronto, naquela imagem ali da escultura, que faz parte da criatividade de quem a produziu. Né? A causa eficiente é o processo de fabricação, como a coisa vai ser feita, e a causa final para que ela é feita. E eu tenho um resumo, um esquema aqui no material de filosofia, que vai dizer o seguinte: vemos diferentes exemplos de cão no mundo à nossa volta. Reconhecemos as características comuns dos cães no mundo, usando nossos sentidos e nossa razão, compreendemos o que torna um cão um cão. Encontramos a verdade a partir das evidências no mundo à nossa volta. Então aqui o Aristóteles está mostrando que existem coisas materiais e o homem vai extrair a racionalidade dele das coisas, ou vai representar essas coisas na razão dele, que é o processo da ciência. Né? Um engenheiro, por exemplo, você dá para ele pede para ele uma casa, ele vai ter que consultar um arquiteto para projetar, depois ele precisa pensar na quantidade de material necessário para essa casa ficar pronta, depois ele precisa pensar em como a casa vai se estruturar para ficar em pé ali, e a finalidade dessa casa seria as pessoas habitarem de maneira segura ali, tá certo? E para o Aristóteles, a base da teoria do conhecimento é essa, né? E aí ele vai levar isso para todos os âmbitos da vida humana, né? A gente não vai comentar hoje aqui, mas ele pensa depois uma ética nesse sentido, uma política nesse sentido, sempre colocando a razão ou a teoria junto com a prática. E o conhecimento efetivo, ele surge da junção da teoria com a prática. Aí você pode pensar, por exemplo, até nessa questão agora do Covid-19, as pessoas que estão envolvidas nos processos científicos, elas estão testando, vendo se as pessoas têm, na questão do sangue, ou em alguma característica do corpo, alguma evidência da presença do vírus. O vírus é o material que está causando todo esse problema. A teoria é como os cientistas estão pensando a atuação no combate à própria doença, as causas da doença, e o resultado ele pode ser favorável ou não à pesquisa. E aí, pensando também como Aristóteles, toda vez que esse projeto
ele no final ele não dá muito certo, você volta para o processo teórico e vai refazer todo o processo. Então, a composição do conhecimento, a estrutura do conhecimento para o Aristóteles, ela funciona nesse sentido, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, né? E espero que isso ajude vocês. E mais uma vez eu vou dizer, não, dei uma lida no material de vocês, depois a gente vai resolver as questões, eu vou comentar por áudio, porque fica mais fácil, e eu mando no e-mail das salas de vocês, tá certo? E falar que também estou com muita saudade de vocês, das nossas interações em sala, que é um processo muito mais dinâmico, muito mais interessante, mas por hora a gente pode falar disso aqui. Também eu queria falar da questão do ato e da potência. Eu vou dar um exemplo para vocês que são adolescentes. Imagina que você está tentando tirar uma carta de motorista. Você foi lá, fez o curso, aprendeu legislação, depois direção, certo? Potencialmente você é um motorista, tá certo? Quando você está fazendo o curso, quando você está no processo de avaliação, quando você está na rua. Agora, você só vai se tornar um motorista em ato quando você estiver pronto, né? Dirigindo o carro efetivamente, errando ali na rua, às vezes até esbarrando o carro em algum lugar. Então aí, potência é quando você está ali, você tem aquela capacidade, e ato é quando você está executando aquilo que você foi preparado para fazer. A questão da geração e da corrupção, a gente também vê na própria natureza. A gente pode pensar na questão, vamos pensar numa planta. A planta, você joga uma semente na terra, teoricamente a semente morre, mas depois que você joga água, aduba, ela vai gerar uma flor, ou vai gerar uma árvore frutífera, o que seja, certo? E aí, se você analisa, a semente morre, mas ela gera uma árvore, tá certo? Se você pensa na própria árvore, às vezes tem situação que ela pode morrer, pode gerar uma mesa, né? Se você arranca uma parte dessa, se for uma árvore que dá para fabricar móveis, tá certo? Então, para ele está analisando o conhecimento, a realidade dessa maneira. Tudo é composto por matéria e forma. A forma é aquilo que a razão é capaz de conhecer, e a matéria é onde a gente vai atuar, né? Como a galera está fazendo aí com o Covid-19, né? E o vírus está dando bastante trabalho para a área de pesquisa de infectologia, de virologia, de tantas áreas aí científicas, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco aí do Aristóteles. A gente continua depois falando disso em sala quando a gente voltar. Um abraço, boa noite.